A questão da equidade. Sumário: introdução, princípios de justiça, contratos, limites de um contrato, contrato perfeito, consentimento e conclusões. Introdução: suponhamos que, ao nos unir para definir os princípios, não saibamos a qual categoria pertencemos na sociedade. Imagine que somos cobertos por um véu de ignorância que temporariamente nos impeça de saber quem realmente somos. Não sabemos a que classe social ou gênero pertencemos e desconhecemos nossa raça ou etnia, nossas opiniões políticas ou crenças religiosas. Tampouco conhecemos nossas vantagens ou desvantagens, se somos saudáveis ou frágeis, se temos alto grau de escolaridade ou se abandonamos a escola, se nascemos em uma família estruturada ou em uma família desestruturada. Se não possuíssemos essas informações, poderíamos realmente fazer uma escolha a partir de uma posição original de equidade. Já que ninguém estaria em uma posição superior de barganha, os princípios escolhidos seriam justos. É assim que Rawls entende um contrato social, um acordo hipotético em uma posição original de equidade. Rawls nos convida a raciocinar sobre os princípios que nós, como pessoas racionais e com interesses próprios, escolheríamos caso estivéssemos nessa posição. Ele não parte do pressuposto de que todos sejamos motivados apenas pelo interesse próprio na vida real. Pede somente que deixemos de lado nossas convicções morais e religiosas para realizar essa experiência imaginária. Princípios de justiça. Rawls acredita que dois princípios de justiça poderiam emergir no contrato hipotético. O primeiro oferece as mesmas liberdades básicas para todos os cidadãos, como liberdade de expressão e religião. Esses princípios sobrepõem-se à consideração sobre a utilidade social e bem-estar geral. O segundo princípio refere-se à equidade social e econômica, embora não requeira uma distribuição igualitária de renda e riqueza. Ele permite apenas as desigualdades sociais e econômicas que beneficiam os membros menos favorecidos de uma sociedade. Contratos. O simples fato de você e eu termos feito um acordo não significa que ele seja justo. O fato de reconhecermos que os nossos contratos não tornam justos os termos que produzem não significa que devemos violar nossos acordos sempre que quisermos. Podemos ser obrigados a cumprir até mesmo uma negociação injusta, pelo menos até certo ponto. O consentimento deve ser respeitado, embora não seja a única coisa que importe para a justiça, mas ele é menos decisivo do que às vezes imaginamos. Frequentemente confundimos a função moral do consentimento com os outros tipos de obrigação. Limites morais de um contrato. Primeiramente, um acordo não garante equidade. Em segundo lugar, o consentimento não basta para criar uma obrigação moral. Longe de ser um instrumento de benefício mútuo, esse contrato é um ultraje ao ideal de reciprocidade. Como atos voluntários, os contratos expressam nossa autonomia. As obrigações que eles criam têm peso porque foram impostas por nós mesmos. Nós as assumimos por livre e espontânea vontade. Como instrumentos de benefício mútuo, os contratos inspiram-se no ideal de reciprocidade. A obrigação de cumpri-los resulta da obrigação de recompensar o outro pelos benefícios que ele nos proporciona. Imaginemos, no entanto, um contrato entre duas partes que tenham o mesmo nível de poder e conhecimento, que se situem de forma idêntica e não diferente. E imaginemos que o objeto desse contrato não seja um conserto hidráulico ou qualquer outro trato comum, mas os princípios que governam nossa vida em conjunto que determinam nossos direitos e deveres como cidadãos. Um contrato como esse, entre partes como essas, não daria margem à coerção, engano ou outras vantagens injustas. Seus termos seriam justos, quaisquer que fossem eles, devido tão somente ao acordo em si. Consentimento. O consentimento não é condição necessária de obrigação moral. Se o benefício mútuo for bastante claro, as reivindicações morais de reciprocidade podem prevalecer ainda que não haja um ato formal de consentimento. Apesar de nossa tendência a ver o consentimento em qualquer reivindicação moral, é difícil compreender nossa vida moral sem reconhecer a importância da reciprocidade em si. Consentimento não é essencial. Na década de 1980 e no início de 1990, os lavadores de para-brisas tornaram-se uma presença intimidante nas ruas da cidade de Nova York. Equipados com um rodo e um balde de água, eles se aproximavam de um carro parado em um sinal vermelho. Lavavam o para-brisa frequentemente sem pedir permissão ao motorista e queriam receber dinheiro pelo trabalho. Agiam com base na teoria do benefício invocado pelo empreiteiro de Hume. Mas, na falta do consentimento, o limite entre a prestação de um serviço e a mendicância não estava muito bem definido. O prefeito resolveu agir com rigor contra os lavadores de para-brisas e deu ordens à polícia para prendê-los.
Consentimento não basta. Quando meus dois filhos eram pequenos, eles colecionavam figurinhas de beisebol e as trocavam entre si. O mais velho conhecia melhor os jogadores e sabia o valor das figurinhas. Às vezes ele fazia propostas desleais ao irmão mais novo, trocar dois meios-campistas, digamos, por um jogador secundário. Resolvi então criar uma regra estipulando que cada troca precisaria ter a minha aprovação. Você pode achar que essa foi uma determinação paternalista. E realmente foi. Em circunstâncias como essa, as trocas voluntárias podem ser claramente injustas. Conclusões. Rawls acredita que a concepção meritocrática possa corrigir algumas vantagens moralmente arbitrárias, mas ainda assim está longe de ser justa. Porque, ainda que se consiga que todos partam do mesmo ponto, é fácil prever quem serão os vencedores. A equidade deve ser entendida como a tentativa de equalizar os interesses de uma forma que possa ser vantajosa para todos, segundo os dois princípios básicos escolhidos em uma situação de acordo inicial equitativa. Rawls conclui que a concepção meritocrática da justiça é falha pelo mesmo motivo, embora em menor grau, que a concepção libertária. Ambas fundamentam a distribuição de direitos em fatores moralmente arbitrários.